bem-vindas e boa noite a todos, todas. E a gente tem aqui hoje uma live para falar um pouco sobre mente e corpo em equilíbrio. Quem que não quer mente e corpo em equilíbrio, né? Primeiro começa assim, né? E também quem hoje tem mente e corpo em equilíbrio. Tá cada vez mais difícil, né, pessoal? Principalmente eu acho que o impacto da pandemia na saúde mental das pessoas, a gente vai percebendo o efeito, né? E a gente vê muitas pessoas assim com piora de ansiedade, piora de estresse, mais casos de depressão, né? Por todas essas questões da pandemia, as mudanças muito aceleradas que a gente teve em vários níveis, né? Na comunicação, a questão de a gente ficar muito às vezes online, né? Que é um fenômeno que tem acontecido. E o que vai trazendo impacto, né, na nossa saúde, como é que a nossa mente vai lidando com isso vai tendo uma consequência. Então a live hoje, eu achei importante a gente conversar um pouco sobre isso, porque enfim, é um assunto que toca a todos nós. Quem que aqui não sente o estresse, né? O estresse ele faz parte da nossa vida, né? E eu sempre falo assim que quanto mais consciente a gente tiver do nosso estresse, mais fácil a gente consegue manejá-lo, né? Então o fato de a gente não conhecer muito o nosso estresse, só ficar recebendo o efeito dele e não compreendê-lo, não conseguir olhar para ele realmente internamente, isso faz com que o estresse aumente, que o estresse tome conta da nossa experiência, né? Então a primeira postura é assim: será que estamos sob estresse? Se a gente for avaliar aqui de uma forma muito justa, de uma forma muito, eu diria assim, muito realista, né? É difícil que a gente avalie que a gente não tem estresse. Acho que todos nós temos estresse na nossa vida, né? Só que o que muda entre várias pessoas é a habilidade interna em como lidar com esse estresse. Essa é a diferença entre uma pessoa que vai estar diante de uma situação de estresse e vai ter muitas consequências para a saúde, podendo levar a uma depressão, podendo levar a uma doença mais grave, né? E a pessoa que tem muitos recursos internos para lidar com o estresse e consegue fazer desse estresse, inclusive, combustível para o crescimento, para o autoconhecimento dela. Então existe aí eu diria assim, um espectro, esse espectro de habilidades internas em como lidar com as situações de estresse. Então é isso que se trata quando a gente fala assim, puxa, dá para melhorar a questão do estresse, do manejo do estresse. A gente pode sim, porque entre essas pessoas, a que maneja bem o estresse e a que maneja mal, existe um treinamento que, seja consciente ou não, a pessoa acabou fazendo durante a vida dela, né? Então a gente tem habilidades internas que podem ser treinadas, maneiras de perceber o nosso estresse também que podem ser treinadas, de forma que a gente consegue manejar de uma forma muito mais suave na nossa vida. Mas afinal de contas, o que é esse estresse? O que é essa ansiedade, né, que hoje todo mundo vive? Bom, muitos pacientes vêm para mim assim, com muitos sintomas somáticos. Quando eu falo de sintomas somáticos, são sintomas físicos mesmo, né? Então, o paciente que está sob muito estresse, ele pode ter às vezes um espasmo, né? Muito comum espasmo nessa região ocular, por exemplo, ou algum tique nervoso que ele faz aquele mesmo hábito, né? Às vezes um jeito de piscar, um jeito de mexer a boca. Então isso são sintomas de estresse. Às vezes tem um sintoma clássico da ansiedade, do estresse, é a palpitação, o coração acelera, né? Tem aquelas aceleradas e assim você não consegue lidar muito bem com isso. Isso também são sintomas de estresse. Um sintoma clássico de estresse, de ansiedade, né, pessoal? É a insônia, as dificuldades de ter sono reparador, de ter sono profundo, de induzir o sono de uma forma rápida. Às vezes a pessoa demora muito para dormir, acorda muitas vezes à noite. Isso é uma outra manifestação de estresse alto, né? O estresse alto se manifesta também de forma emocional, muitas vezes, né? Então não só somática. A pessoa fica mais irritada, o humor fica mais oscilante, a pessoa estoura por qualquer coisa, há uma labilidade emocional maior, a pessoa está vendo propaganda lá e de repente está chorando, está se emocionando, né? Por qualquer motivo.
Então existe um humor muito lábil, muito sensível às coisas, né? Fala alguma coisa, a pessoa já fica super afetada, fica super magoada, né? Então todos esses padrões são manifestações do estresse. Por exemplo, tem manifestação de estresse, síndrome de pernas inquietas, a pessoa não para de mexer as pernas, tem uma dificuldade de ficar quieta, parada, né? Ela está sempre muito inquieta. Alergias, pode ser sintoma de estresse, a pessoa geralmente sob estresse piora as alergias que ela já tem, né? E aí por aí vai, a gente pode trazer muitos e muitos sintomas do estresse, né? E é para a gente poder entrando um pouco nessa perspectiva do impacto que o estresse traz na nossa vida, né? E uma coisa que eu vejo muito hoje na clínica, né, os pacientes, quando eles vão falar de estresse, é a fadiga, é o cansaço crônico. Aquele cansaço que às vezes já acompanha a pessoa desde o momento que ela vai levantar da cama, né, iniciar o dia, até o finalzinho do dia, a pessoa percebe que não está no 100% dela, que ela está carregando um peso nas costas, está carregando um caminhão. Então tudo isso é manifestação do estresse. Então o primeiro passo para a gente manejar melhor o nosso estresse, ter aquele espectro interno de maiores habilidades, é a gente se dar conta que a gente está passando por isso, né? A gente achar que está tudo bem, que o negócio não está acontecendo nada, né? Não preciso fazer nada, a gente não vai ter motivação para mudar, né? Então o estresse ele realmente faz parte da nossa vida e a gente precisa contemplar até que ponto ele está afetando a nossa vida, né? Como é que estão as nossas relações, como que a gente se relaciona com nós mesmos, como que estão os nossos hábitos de vida, tudo isso sofre influência do estresse. Ok, chegamos à conclusão de que temos estresse. Chegamos à conclusão de como isso afeta nosso corpo, como a nossa mente opera um pouquinho, mas a gente precisa aprofundar. Então as pessoas que estão buscando maneiras mais habilidosas em lidar com o seu estresse, eu digo assim, que a gente precisa pausar, ir mais lento, deixar tudo em câmera lenta para a gente poder perceber melhor os nossos padrões de estresse. Então, quanto mais rápido e acelerado e com pressa e agitado a gente tiver, menos capacidade de percepção do nosso estresse a gente vai ter. Mais vítimas seremos do nosso piloto automático. O piloto automático que é um modo de operar, né, que muitas vezes está cheio de ansiedade, mas é um modo que eu não consigo refletir. Eu sigo fazendo as coisas porque eu já fiz, e aí o hábito tal, quando vê, já passou o dia e eu repeti muitas coisas naquele dia. Então, esse modo piloto automático, a gente precisa quebrar esse piloto automático se a gente quiser ter mais liberdade frente ao estresse. Para isso, a gente precisa chegar a uma conclusão definitiva, a meu ver. Qual é a conclusão? É a noção de que a gente precisa desacelerar. A gente precisa criar espaço, a gente precisa ter pausa. Né? Então, realmente, pausa. Pausa é uma coisa muito importante se a gente quiser aprender a manejar mais nosso estresse. Então, mesmo no calor emocional, quando a gente está tomado de muitas situações emocionais, muitos pensamentos, muitas emoções, muitas preocupações, seria muito importante a gente fazer pausas durante o dia. Como que pode ser essa pausa, Luiz? Como que a gente faz essa pausa? Primeiro, desacelerando as atividades que a gente faz de uma forma automática. Eu sempre falo que comer, por exemplo, as pessoas comem assim e elas nem perceberam que comeram, né? Quando vê, já terminou a refeição. Então é uma atividade que exige atenção, mas a gente tende a ficar super distraído quando a gente vai comer. Então levar pausa na hora da alimentação já é uma boa estratégia de você pausar para perceber mais. Mas a gente precisa cultivar, se a gente quiser manejar melhor o nosso estresse, pequenas pausas ao longo do nosso dia. E essas pausas elas podem estar dentro do nosso contexto ali, das coisas que a gente está fazendo. Vou dar um exemplo. Quando a gente vai lavar a louça, por exemplo, é uma atividade super automatizada, que às vezes a gente faz sem perceber, faz de forma inconsciente, quando vê já fica pensando um monte de coisa ao mesmo tempo. Mas na realidade você pode usar essa atividade de lavar a louça como uma atividade de ancorar a sua atenção, perceber a água passando na mão, né, esfregando, limpando, né, a panela, levar realmente uma consciência para aquele
para aquela atividade. Ao fazer isso, a gente está pausando, a gente está se concentrando naquele momento e pausando os nossos processos emocionais, podendo perceber como é que eles estão agindo e atuando em cima da gente. Então essas pausas ao longo do dia são muito fundamentais, né? O que acontece hoje? A maioria de nós não se permite pausa. A maioria de nós está num modo, uma crença interna de que quanto mais eu fizer e quanto menos eu parar, mais produtivo eu serei e eu vou ter um senso de dever cumprido, de missão cumprida. Só que o que acontece? O nosso cérebro, ele precisa de pausas, ele precisa de descanso, né? Não à toa a gente precisa dormir à noite, a gente precisa dar uma desintoxicada dos processos do dia. E o fato é que um dia comum, em que a gente não para, que a gente engaja uma atividade na outra e vai grudando uma atividade na outra, isso de alguma forma leva o cérebro a uma fadiga. Eu estou falando de neurotransmissor mesmo, pessoal. Dopamina, serotonina, noradrenalina, acetilcolina. Existe uma fadiga neuronal que acontece pelo fato de você não descansar numa atividade. Então eu pego muitos pacientes às vezes com síndromes de burnout, né, de realmente não conseguir mais trabalhar, porque está trabalhando e a pessoa entra nesse mecanismo de que tem que trabalhar mais, tem que se tornar produtiva. Só que chega uma hora que a pessoa não consegue mais produzir, né? Ela não consegue nem levantar da cama. Então, por que a pessoa chegou nesse extremo? Por que ela chegou nesse limite dela, né? Que extravasou? Porque de alguma forma ela não dava pausa. E às vezes dar pausa, às vezes numa atividade que você vai fazer, eu mesmo quando eu vou ler, por exemplo, um livro, eu leio ali 20, 30 minutos bem focado. Só que chega um momento que eu percebo que meu cérebro dá uma cansada. O que eu faço? Pausa. Dou uma pausinha, respiro, né? Fico de pé, posso fazer um exercício respiratório, posso só fazer um alongamento do corpo. E isso é o suficiente às vezes para fazer uma pausa e voltar para a atividade que você estava realizando. No caso, a leitura do livro. Mas você pode fazer isso no teu trabalho. Você está lá no computador, você está digitando, está vendo processos, está vendo tabela de Excel, tem que estar bem atento e tal. Passou 1h30, 2, é hora de dar pausa. A pausa pode ser, se você não tem condições de sair do ambiente, algumas pessoas às vezes não podem, você pode fazer a pausa sentado na cadeira onde você está com o computador. Como que seria essa pausa? Você simplesmente bota o corpo numa atitude de atenção, com a coluna ereta, você relaxa os ombros, você pode fechar os olhos por alguns instantes e você apenas observa o que está acontecendo naquele momento, sem se envolver, apenas observando sua mente, percebendo seu corpo, as sensações do corpo, tomando uma respiração consciente, soltando ar e continuando a sua atividade. Então, uma pausa assim que dá 30 segundos, 1 minuto, quer dizer, isso de forma alguma vai tirar tempo da sua atividade, mas um simples ato de colocar essas pausinhas ao longo do dia faz um refresh, faz um reset do computador, faz um reset do sistema neuronal e você pode continuar aquela atividade com muito mais qualidade. Então, inserir pequenas pausas parece ser uma estratégia muito eficaz em manejar o estresse. Só que para isso, você tem que chegar à conclusão de que a pausa é importante, né? Porque tem gente que eu atendo e que acha que não pode dar pausa, que não é possível dar pausa. Também a gente tem que questionar que às vezes esse modo automático de levar a vida que a gente vai tomando do dia a dia, muito acelerado, uma atividade engajada na outra, sem parar, às vezes, pessoal, a gente tem que questionar se isso não está a serviço de a gente não olhar para algum problema maior que estamos passando. Às vezes a gente está num processo de conflito, de relacionamento, está com um problema num negócio, está com um problema com seu pai, sua mãe, com seu irmão, ou um filho que está doente, e você acelera e trabalha, engaja uma coisa na outra e não quer nem parar para pensar naquilo. Então muitas vezes esse modo automático, acelerado de fazer as coisas, que leva à ansiedade, leva ao estresse, ele é uma forma de a gente tentar encobrir, né, um problema mais importante que a gente está passando. Por isso que eu digo,
quanto mais lento, slow to see more, né? Então, lento para ver mais. Quanto mais lento, quanto menos acelerado a gente se torna nas nossas atividades ao longo do dia, mais exato a gente se torna, mais eficaz a gente pode se tornar, e isso dá uma qualidade de percepção, de autopercepção que a gente não tinha. Então a gente começa assim, ó, puxa, como é que está meu corpo agora? Quais as sensações no peito, no coração? Quais sensações na perna? Como está minha coluna? E você desenvolver essa propriocepção, né? A propriocepção é uma qualidade neurológica até que a gente exercita pouco. Muitas pessoas têm pouca consciência corporal, mas aumentar o nível de consciência corporal numa certa atitude que a gente fala de não se envolver, mas perceber. Eu estou percebendo as sensações do corpo, mas eu não me envolvo falando se isso é bom ou se é ruim. Eu apenas percebo essas sensações acontecendo. Desenvolver esse observador interno é muito potente para a gente poder ter um nível de estresse mais baixo, né? Isso seria quase como se fosse a base do treinamento de mindfulness, de atenção plena, de cultivo de mindfulness, que é o quê? Eu conseguir ter uma grande percepção sobre o que está acontecendo no meu corpo primeiro, mas sem se envolver, sem dizer isso é ruim, isso é bom, eu não devo ter isso, essa palpitação não devia estar aí, ah meu Deus, meu cérebro não devia estar pensando essas coisas, e você ficar lutando contra os pensamentos. Uma das grandes razões das pessoas estarem estressadas hoje, com pouca habilidade de manejar a sua mente, é ficar lutando contra os pensamentos. Eu vejo muito isso os pacientes relatando, né? Ah, doutor, eu tenho esse pensamento, mas daí eu tento desviar, eu tento nem olhar para isso, eu tento falar que eu não estou pensando, tento criar outra coisa. Pessoal, quanto mais você fugir de um pensamento que está vindo, mais forte ele vai ficar, né? Não tem como evitar, o pensamento está ali. Porém, a atitude que é mais efetiva nesses casos, em primeiro lugar, é aceitar que o pensamento obsessivo está ali, né? A gente não pode fugir dele, ele faz parte da nossa experiência. Porém, a atitude de observar esse pensamento é com distanciamento. Então aqui vai uma dica, né, que eu nos meus programas de mindfulness, nos treinamentos de mindfulness, eu costumo ensinar para as pessoas que é o quê? Desenvolver metacognição, né? Metacognição, também chamado de difusão cognitiva, um termo da psicologia. Mas a metacognição é você conseguir desenvolver um observador fora de você, olhando tudo o que está acontecendo, sem se envolver afetivamente, emocionalmente ou julgando o que está percebendo. Difícil, né? Isso é o que a gente fala de difusão cognitiva. Por exemplo, eu posso estar sobre uma intensa tristeza, uma melancolia, certo? Alguns de vocês podem estar vivenciando esses processos aqui, que estão na live. Mas, ao invés de eu ficar em cima da tristeza, da melancolia, ruminando, puxa, como eu estou triste, como a vida é difícil, realmente não tem mais sentido nenhum, o que as pessoas estão pensando de mim e tal, e isso vai gerando um turbilhão que vai cada vez levando a pessoa para baixo, ao invés de eu ficar preso nesse funil, né, que drena a sua energia, eu consigo desenvolver esse observador externo, cognição. Ou seja, cognição olhando o próprio processo emocional, a tristeza. Eu não deixo de validar a tristeza. A tristeza existe. Eu não posso negar a tristeza. Eu não posso tentar apagar a tristeza. Eu não posso tentar despistar a tristeza, pois a tristeza faz parte de mim. Ela está acontecendo como um fenômeno, como uma manifestação do meu eu, né, da minha existência. Porém, ao mesmo tempo que eu faço isso, eu estou olhando de fora através da minha metacognição, através de um observador externo, e esse observador externo olha para essa tristeza, para essa depressão, para esse luto, mas ele olha de uma forma não julgadora, né? E uma forma que não classifica isso é bom ou isso é ruim. Vocês entenderam o conceito? Então, isso é o que a gente faz nos treinamentos de mindfulness. Desenvolver esse observador externo, essa metacognição,
essa disfusão cognitiva. O que é essa disfusão cognitiva? É se eu estou muito identificado com a tristeza, a melancolia, e estou sendo drenado para a depressão, eu consigo me disfundir, ou seja, eu saio dessa cola. Eu olho a emoção como um fenômeno à parte. A emoção não sou eu. A emoção faz parte da minha experiência, mas não sou eu. Eu me desfundo, né? Eu consigo me descolar desse processo emocional que está me drenando. Olha que interessante isso, que poderoso isso, né? E isso, pessoal, não serve apenas para a tristeza. Isso serve para qualquer processo emocional, preocupação, medos, inseguranças, raiva, irritabilidade. Eu não nego esses processos dentro de mim. Afinal de contas, eles estão se manifestando. Mas ao mesmo tempo que eu não nego, eu abro mão dessa vitimização, dessa identificação com eles, dessa ruminação com eles, essa fusão que eu tenho com eles, e eu começo a desenvolver esse observador externo que está olhando esse processo de fora, com essas atitudes aqui que eu falei, que são atitudes de não julgamento, não classificar se é bom ou se é ruim. Ficou claro isso que eu estou explicando para vocês? É muito sutil, porque é um processo que você tem que desenvolver internamente. Não é uma coisa que você aprende no livro só, ou de ouvir outra pessoa explicar. É uma coisa que você tem que testar internamente. E como, Luiz, eu consigo chegar nesse ponto de me ter metacognição e olhar de fora com essa atitude libertária, né, de liberdade total que você trouxe, de transcendência dessas emoções? Porque para mim é muito difícil, a emoção é muito intensa. Então prestem atenção agora no que eu vou falar para vocês, como é que se chega nesse ponto. Então, para chegar nesse ponto, pessoal, não adianta você achar que você vai treinar metacognição, difusão cognitiva, mindfulness dessa forma, no calor da emoção, no calor de uma perda, de um luto, de uma depressão. Se você estiver num processo assim, eu nem indico que você faça isso, porque você talvez esteja tão absorvido por esse processo aqui, de depressão, de luto, de raiva, que você não tem capacidade de fazer isso. É muito difícil, fica muito distante. É uma habilidade interna, refinada, que você não vai conseguir desenvolvê-la num quadro agudo de depressão ou de pânico ou de ansiedade muito grande, tá? Então, nesses casos, quando você está tomado por esses processos emocionais, eu sempre indico, primeiro eu trato, primeiro eu equilibro essa pessoa, eu tiro ela do buraco, né, do ponto de vista médico mesmo, tratamentos integrados com outros profissionais, né, para a pessoa poder se estabilizar minimamente. Na hora que a pessoa se estabilizou minimamente, aí entra isso que eu estou falando, que é o treinamento da mente. O treinamento da mente significa o quê? Se eu estou razoavelmente bem, eu vou treinar metacognição, eu vou treinar mindfulness, eu vou treinar difusão cognitiva, porque eu consigo fazer isso no momento que eu estou estável. E como que a gente começa fazendo isso? Com o nosso próprio corpo, observando as nossas sensações corporais. Por exemplo, nesse momento que eu estou falando aqui com vocês, e vocês aí na cadeira, em casa, onde quer que vocês estejam me ouvindo, milhares de sensações estão brotando no seu corpo. Dê uma olhadinha para dentro do corpo, faz um holofote interno e perceba como está seu pé, a sua perna, sua coluna, seu coração, como está seu corpo. Porque milhares de sensações corporais estão percorrendo seu corpo nesse exato momento. Então, quando você começa a olhar para as sensações corporais, nessa atitude de não julgar se é bom ou se é ruim, esse é o treino. Infelizmente, a gente sofre muito, pessoal, mentalmente, por querer ficar a vida inteira classificando se a coisa é boa ou é ruim. A gente julga muito. A gente julga nós mesmos demais. A gente é muito autocrítico com nós mesmos. A gente olha para o espelho e não se gosta. A gente critica o que a gente fez. A gente tem vergonha do que a gente fez. A gente fica com medo da opinião dos outros, porque a gente às vezes não tem segurança no que a gente está fazendo. Então, esse processo de autocrítica é muito grande e a gente também julga muito as pessoas.
Então, quando você julga muitos outros, é porque você também pega pesado com você. E se você pega pesado com você, você também pega com os outros. Então, você julga o outro, que o outro é baixinho, que o outro é gordo, que o outro fala errado, que o outro tem um jeito chato de falar com você. Milhares de julgamentos. Então, enquanto a gente está refém da nossa metralhadora dos julgamentos, eu digo assim, é metralhadora mesmo, não para, né? A gente vai ficar refém dos processos emocionais. Mas no momento em que a gente está minimamente estável e a gente começou a treinar esse distanciamento com as nossas sensações do corpo, aceitando o que está aí aparecendo, procurando desenvolver um observador que não julga as sensações do corpo, você começou a treinar o seu córtex pré-frontal esquerdo, que é a área cerebral que é mais trabalhada nessa atitude de metacognição. O que vai acontecer lá na frente? Se eu treinar, cultivar e ao longo do meu dia eu ser uma pessoa menos julgadora, uma pessoa mais aberta, uma pessoa que olha para as pessoas sem julgar, mas olhando para elas com um senso de novo. Quanto mais eu faço isso no meu dia a dia, eu estou fazendo meu córtex pré-frontal esquerdo ser cada vez mais trabalhado, ser cada vez mais expandido. E qual vai ser a consequência do ponto de vista do manejo emocional? A gente sabe que essa área do córtex pré-frontal esquerdo, ela tem milhares de neurônios que fazem a modulação do sistema límbico. E o sistema límbico, pessoal, é um sistema rudimentar, mas muito importante, que nos mantém vivos, que é aquele sistema de luta ou fuga. É o sistema do sistema nervoso simpático parasimpático, é aquele que dispara muito rápido, é aquele que vai lá na córtex da adrenal, gera adrenalina diante de um perigo. Então esse sistema ele é muito importante, porém, dentro do estresse crônico, dentro da ansiedade crônica, ele está hiperativado e ele está o tempo inteiro batendo, ele não consegue ser desligado. Ou seja, ele não é mais útil para nós, ele vai nos matar. A gente tem que aprender a desligar isso aí. Porque uma coisa é você fugir de uma onça, de um leão. Ok, você precisa desse sistema, ele te mantém vivo. Outra coisa é ele estar continuamente ativo, fazendo você não dormir, fazendo você engordar, fazendo você ter más relações, fazendo você ter palpitações no peito, fazendo você ficar agitado, você às vezes nem conseguir ouvir a pessoa, você já interrompe, né? Então veja, quando esse sistema de defesa, de vida, luta ou fuga, está hiperativado, ele está automatizado, você não consegue mais desligar ele, ele vai te fazer mal, ele vai te provocar inflamação e você vai ter consequências danosas para a sua saúde. Porém, na medida em que você começa a desenvolver esse observador interno, uma atitude de não julgamento frente aos fenômenos que estão acontecendo no seu dia a dia, você olha para as pessoas do teu dia a dia, do teu trabalho, da tua família, você freia esse processo de julgamento. Você olha assim, puxa, mas é uma pessoa, deixa eu olhar ela a partir desse novo, deixa eu dar um nascimento novo para essa pessoa. Ela não é sempre assim. Quem disse que essa pessoa é sempre assim? Eu que julguei, eu recuo e passo a olhar essa pessoa com o olhar do novo. Do ponto de vista cerebral, você está começando a fazer córtex pré-frontal controlar o sistema límbico hiperativado. E isso vai, ao longo do tempo, à medida que você treina, ao longo do teu dia, não só quando você medita, porque as pessoas teriam a ilusão de que meditando elas estão fazendo um grande trabalho, mas daí na vida elas julgam umas às outras, elas não seguram a língua, elas querem já meter a opinião, elas são todas apressadas, elas não querem fazer as atividades com mais calma, elas estão o tempo inteiro conectadas ao celular, elas não conseguem abrir mão minimamente de um hábito. Quer dizer, aí também o efeito de meia hora de meditação, de 1 hora de meditação, de manejo, de cultivo da metacognição, não vai ser suficiente para segurar a torrente de pensamentos e estresse que você está jogando no seu corpo. Portanto, o treinamento da meditação, de mindfulness, ele é poderosíssimo, Ele traz excelentes benefícios. Porém, ele tem que ser conjugado a um estilo de vida mentalmente saudável. E aí eu digo assim que as pessoas hoje não fazem o mínimo. Você que está me ouvindo aqui, talvez, vamos ver, mas as pessoas não fazem o mínimo.
Elas, por exemplo, as pessoas não conseguem se desconectar do celular, as pessoas vão dormir super tarde, elas não conseguem ter regras de sono, as pessoas não conseguem comer com calma, elas estão fazendo várias atividades ao mesmo tempo, as pessoas de alguma forma ficam reiterando vitimizações, ao invés de assumir como um adulto as rédeas da sua vida, elas ficam às vezes se vitimizando, que foi minha mãe, que foi meu pai, que foi meu professor, que foi o meu sócio, que foi o meu chefe que fez essa sacanagem comigo. Então, enquanto a gente ficar na vitimização, enquanto a gente não assumir a responsabilidade, a gente não ter o mínimo de consciência para mudar o estilo de vida que faz mal para nós, pessoal, não vai ter a mudança que vocês querem.